Nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia, hoje dia 20 de julho de 2025, 9 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 3 da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. Tivemos um ataque russo com drones e mísseis contra a Ucrânia, foi um ataque pequeno, mas os anteriores foram muito grandes, você lembra, e a Rússia ainda lançou um videozinho mostrando a produção de Shahid. Eles estão ameaçando a Ucrânia, que dizem que vão lançar 2.000 drones por dia e coisa e tal. E, bom, pode ser que eles consigam fazer isso, né? Não vejo muito como eles vão conseguir fazer isso e manter a economia deles ativa, mas essa é a ameaça russa nessa história toda, né? Bom, os ucranianos conseguiram avançar aqui em Sumi, na linha de frente, parece que retomaram cidades aqui que estavam tomadas pelos russos, particularmente Kindrativka e outras cidades aqui, fizeram um cerco aqui, conseguiram retomar tudo. Então, boas notícias aqui nessa região aqui de Sumi. No resto da linha de frente, nenhuma grande mudança, continua tudo parado, como a gente tem visto nos últimos dias, né? Embora continue a ameaça de uma grande ofensiva russa ainda neste verão. Os ucranianos atingiram Moscou com drones aqui, tá, essa noite. Mais uma noite, anteontem, ontem e hoje, de ontem para hoje, também teve drones aqui em Moscou. Então é o terceiro dia que os ucranianos atacam Moscou com os drones. Como é normal nesse tipo de situação, o aeroporto lá de Moscou está ficando totalmente um caos, com um monte de voo atrasado e coisa e tal, mas, bom, é isso daí, né? Parte da guerra. Se quiserem voltar ao normal, é só parar a guerra que tá tudo tranquilo, né? E bom, e lá na Ucrânia hoje é comemoração pela vitória do Usyk. Usyk é um lutador de boxe, um campeão de várias categorias, realmente um cara muito bom. E ontem ele ganhou de um inglês lá, o The Boys, e ganhou com muita facilidade. No quinto assalto, ele 2 nocautes no cara, o cara caiu na lona 2 vezes. Aí encerraram a luta, deram vitória por nocaute para o Usyk, o pessoal na Ucrânia, todo mundo comemorando muito isso, né? E outra coisa curiosa, parece que o Putin agora decidiu negociar a paz. Talvez a pressão do Trump tenha feito finalmente algum efeito do Putin querer negociar a paz. Eu acho mais provável que não, tá? Eu acho mais provável que ele está só mais uma vez fingindo que quer negociar a paz para tentar enganar o Trump, mas vamos ver o que vai sair disso daí, né? Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Leandro Original MT, da Seta Barbeiro e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, de ontem para hoje, portanto, os russos lançaram 57 drones contra a Ucrânia, dos quais a maior parte foi derrubada, 10 acabaram atingindo o alvo e causando algum dano em Zaporizhia, Donetsk, Kharkiv, Sumi e Dniprovsk. Então foram drones isolados aqui em toda a região aqui da Ucrânia, nenhum ponto concentrado, como foi de anteontem para ontem, né? Ontem a gente falou sobre um grande ataque em Kiev e coisa e tal, aqui também, né, em Sumi e em outras cidades ucranianas. Dessa vez teve uma coisa mais dispersa e foram poucos drones. Mas claramente os russos estão planejando um aumento significativo nesses ataques de drones, né? A gente tem visto que eles têm feito essa estratégia de botar poucos drones num dia para fazer muitos drones no dia seguinte, para dar um volume maior, né? Porque eles entendem que assim conseguem atingir melhor a Ucrânia e, mais do que isso, fazer o efeito psicológico, que é a única coisa que eles ganham com esse ataque de drones contra a Ucrânia, né? Bom, então Odessa teve um ataque de ontem para hoje. Infelizmente o pessoal abrindo a loja aqui com a vitrine quebrada por conta do ataque que teve ontem. Então realmente muito triste isso daqui. Teve vários lugares na Ucrânia com esses problemas, né? Agora, os ucranianos também fizeram um ataque contra Moscou, tá? Zelenograd, na região de Moscou, foi atacada por drones. Os locais estavam reclamando de explosões e as autoridades reportam que foi o sucesso do ataque antiaéreo, da defesa antiaérea, ou seja, segundo eles estão dizendo, nenhum drone atingiu nada, foi só a defesa antiaérea agindo ali na região, o que eles falam sempre, mas não necessariamente é verdade, né? Tem aqui mais informações, tem vários vídeos aqui. Eu não vou me preocupar de passar para vocês, porque mostra só o barulho de drones e coisa e tal, explosões à distância. Não dá para ver propriamente nenhuma explosão nesses vídeos aqui. Então, uma noite muito barulhenta em Moscou. Ao longo da noite, vários ataques visaram a região de Moscou e outras áreas na Rússia. A defesa antiaérea foram ativadas em resposta em muitos lugares e muitas explosões foram ouvidas. Alguma coisa foi atingida, até onde sabemos, não temos informação sobre isso, né?
Bom, o efeito que isso teve, evidentemente, foram os aeroportos de Moscou fechados, e, bom, isso é sempre uma alegria ver essa cambada de russo triste aqui, vários aviões fechados. Aqui está o pessoal reclamando que parece que vai ter que pagar um extra de $980 por um ticket, que não sei o que lá, o que está acontecendo, enfim, está um caos lá no aeroporto de Moscou por conta desses atrasos significativos, né? Isso que dá entrar numa guerra, né? E a hora que os russos quiserem acabar com isso é fácil, é só se render, sair da Ucrânia e acabar com isso, no instante acaba o problema, né? Aqui, ó, mais imagens lá dos drones da confusão nos aeroportos lá na Rússia, e também o pessoal chorando aqui nos Telegram da vida, né? Aqui, ó, o aeroporto está fechado de novo, né? Zelenograd está uma bagunça completa, parece um campo de batalha. Então repara que eles estão dizendo aqui, aqui não é aeroporto mais, tá? Aqui o aeroporto, eles estão falando do aeroporto, é a primeira mensagem. A segunda já fala que a região de Zelenograd virou um campo de batalha, né? E na estrada Dmitrovsk, a cada 25 explosões, a cada meio minuto aproximadamente, 25 explosões a cada meio minuto na estrada que eles estavam, uma estrada lá em Zelenograd, né? Ou seja, realmente uma confusão danada que está acontecendo lá. O que foi atingido a gente não sabe, não temos informação ainda. Assim que tivermos a gente passa para vocês, né? Também na região de Nizhny Novgorod, um trem carregando substâncias químicas explodiu perto da cidade de Dzerzhinsk, 40 quilômetros de um centro urbano com 1,2 milhões de pessoas, né? A gente está falando aqui de Nizhny Novgorod. Essa região aqui, ó, depois de Moscou, a cidade de Dzerzhinsk, essa cidade aqui, ó. Então aqui foi onde o trem teve problemas, explodiu, né? E veja que logo do lado aqui está a cidade de Nizhny Novgorod, que é uma cidade muito grande lá na Rússia, 1 milhão de pessoas. E a preocupação do pessoal é que parece que havia um monte de substâncias químicas nesse trem que eram usadas pelo exército russo, né? E o trem explodiu. Os bombeiros chegaram lá em roupa de aquele hazmat, né? De dano material, né? Quando você usa para efeito biológico ou químico, no caso provavelmente químico aqui, né? Enfim, o mais engraçado é que, segundo os locais estão dizendo, não teve nenhuma palavra na imprensa local sobre isso, né? Lembra um pouco os casos lá de Chernobyl, quando teve a explosão de Chernobyl na União Soviética, em que durante muito tempo não se falou nada sobre o Ocidente, né? Ninguém sabia de nada que estava acontecendo, inclusive pessoas que estavam próximas e que poderiam ter se salvado se tivessem saído dali rapidamente, né? Mas governo comunista é governo comunista, a Rússia prefere que as pessoas morram do que elas saibam a verdade sobre o governo, né? Aqui mais um caso curioso da guerra robô contra robô, né? Drone contra drone, né? Esse daqui é um drone russo terrestre que está carregado de explosivos e que seria usado pelos russos para tentar tomar uma trincheira ucraniana, e aí os ucranianos com um drone aéreo foram lá e explodiram o drone russo ali, né? Então aqui está explicando que é um drone russo terrestre, né? Um robozinho que vai andar até a trincheira, e a ideia seria explodir essas coisas na trincheira. Tá cheio de explosivos aqui, e por algum motivo ele está parado aqui, provavelmente perdeu a conexão, ou teve jamming, né? Só que os ucranianos não podem chegar perto disso, porque está cheio de explosivos. Se chegar um soldado ucraniano ali perto para desarmar o negócio, claramente os russos podem tentar acionar os explosivos e matar esse soldado que chegou ali perto, né? Então, o que eles fizeram? Usaram um drone para isso. Com o drone foram lá e eliminaram esse explosivo aqui, né? Fizeram explosão lá, né? Bom, outra coisa curiosa capturada na linha de frente, né? Aqui é perto de Siversk, né? Siversk é essa região aqui na Ucrânia, nessa região aqui, em que os russos estão tentando avançar aqui contra Siversk e coisa e tal. E o curioso dessa história é que o drone grava aqui uma explosão, né? Ataque, guerra aqui, coisa e tal. E aí o drone dá uma viradinha para cá, para a direita, e mostra um fazendeiro colhendo aqui alguma coisa, aqui, plantando, não, aqui está colhendo, né? Colhendo aqui trigo, provavelmente nessa região aqui, a cerca de 5 milhas da zona de conflito, da zona de guerra, né? Para você ver o desafio que é ser agro na Ucrânia, né? É isso daí. Bom, a boa notícia que a gente tem da linha de frente é que os ucranianos cercaram totalmente o pessoal ali em Kindrativka, e ficou o russo cercado aqui, conseguiram fechar aqui, e no final das contas tomaram totalmente a cidade. Então aqui já está como domínio ucraniano, né?
Os ucranianos já tinham feito ações nesse sentido, agora a gente já tem o domínio completo da cidade ali em Kindrativka. Kindrativka é essa região aqui, no Oblast de Sumy, nessa região aqui, ó, em que aqui, ó, Kindrativka é essa cidadezinha aqui que foi liberada. Ela chegou a ser tomada pelos russos, Andrivka também, Oleksivka também, e agora os russos tiveram que sair de todas essas cidades, os ucranianos estão avançando por aqui em Sumy, né? Isso tudo apesar dos russos terem mandado mais reforços para cá e terem aumentado os ataques aqui nessa região, né? Vendo aqui os mapas do Pulevolan, mais uma vez nenhuma grande mudança. Aqui é justamente em Siversk, onde a gente viu lá o agricultor colhendo a terra do lado da linha de frente. Os russos avançaram aqui um pouquinho, mas nada significativo aqui. Aqui é na região de Pokrovsk, perto de Minograd, continua nenhum avanço por aqui. Os ucranianos estão aqui tentando conter o avanço russo aqui, a cabeça de ponte russa aqui a oeste do Kazeni Torets, esse riozinho que passa aqui, né? Mas por enquanto nenhuma novidade por aqui. Aqui um pouco mais abaixo ainda é Pokrovsk, mas aqui do outro lado de Pokrovsk teve um pequeno avanço russo aqui, mas também nada significativo. O que mais que a gente tem por aqui? Temos aqui em Komar-Bidrubi, que é perto de Velika Novosilka, mais para baixo um pouquinho, também nenhuma mudança significativa aqui. E finalmente aqui em Velika Novosilka, propriamente dita, também nenhum avanço por aqui, né? Então mais uma vez, mais um dia que os russos fazem uma quantidade muito grande de ataques, mas não avançam nada. Bom, o Instituto para o Estudo da Guerra fala sobre o grande ataque de drones e mísseis que teve de anteontem para ontem, né? Então a gente falou sobre isso no vídeo de ontem, não vou falar muito sobre isso, mas aí eles mostram esse gráfico aqui que eu acho bem interessante, que mostra o total de ataques de drones que os russos têm feito contra a Ucrânia desde o início de 2025, tá? Isso aqui é só 2025. Então você repara que tem crescido, né? Ultimamente eles têm feito ataques maiores e intercalando dias em que tem poucos ataques e de repente fazem um ataque grandão. Então ontem teve um ataque grande, mas hoje já teve pouca coisa, né? Estão intercalando isso daí com o objetivo de mandar ataques mais efetivos ou tentar pegar desarmada a defesa antiaérea ucraniana no final das contas, né? Então os russos têm feito isso e têm feito cada vez mais ameaças nesse sentido, né? Tem aqui uma entrevista com o general Christian Freudling, que é um general alemão, falando sobre como os russos pretendem atacar a Ucrânia com 2.000 drones simultaneamente, né? Estão tentando aumentar a sua linha de produção de drones para fazer os drones cada vez mais massivos, os ataques cada vez mais massivos. E essa estratégia dos russos é uma estratégia burra, porque como eu já expliquei para vocês, o efeito de escala, né, que já foi uma coisa muito relevante na época da Revolução Industrial, né, a economia que você tem quando você produz as coisas em larga escala, hoje em dia ela já não é mais tão relevante, porque como é uma corrida tecnológica pelas melhorias tecnológicas, no momento que você fabrica muitos drones iguaizinhos, esses drones iguaizinhos são igualmente incapacitados por defesas equivalentes do outro lado. Então, o grande segredo é você estar inovando sempre e você ter muitas iniciativas separadas com inovações diferentes e que você consegue uma efetividade muito maior, ao invés de fazer simplesmente ganho de escala. Ganho de escala é tipicamente a resposta soviética ao problema e que vai acabar ferrando eles, porque eles vão estar jogando dinheiro numa coisa que vai se tornar cada vez menos efetiva, né? Então, os russos fizeram também lançaram esse videozinho aqui, ó, mostrando as fábricas. Olha só como é que a gente está produzindo um monte de Shahids e coisa e tal, grandes fábricas e coisa e tal. Algumas dessas fábricas já foram atingidas pelos ucranianos. Os ucranianos conseguem atingir essas fábricas de tempos em tempos, mas os russos continuam produzindo aqui uma grande quantidade de Shahids. Isso aqui é justamente em Yelabuga, lá no Tartastão. Essa fábrica já foi atingida, inclusive funcionários russos morreram, né, em ataques de drones ucranianos aqui, e a ideia é justamente impedir a operação disso daqui. Ó. Tem um monte de imagens aqui que eles colocaram, ou seja, se eles publicaram essas imagens todas aqui, é porque eles já estão vendo que essa iniciativa para eles já vale mais como propaganda do que como efetividade, como coisa efetiva, né? Ou seja, eles próprios já entenderam que isso não vai ajudar eles muita coisa, então a expectativa deles é que a propaganda de que eles estão fazendo muitos drones possa fazer a Ucrânia, né? Vamos deixar os russos tomarem conta de tudo e coisa e tal. É lógico que isso não vai acontecer, né?
Aí eles também fizeram algumas imagens de lançamentos de drones, né, que esses drones Shahed, eles têm mecanismos de lançamento. Aliás, todos os drones eles costumam fazer isso, né, porque você gasta muito combustível para começar o voo do drone, né? Então, se você gasta muito combustível ao começar o voo do drone, é menos distância que você consegue atingir. Então, o ideal é você dar um impulso inicial no drone de alguma outra forma para que ele comece a voar e aí, ou seja, ele economiza esse combustível que ele teria nessa aceleração inicial e a partir daí ele consegue ir mais longe. Com o mesmo combustível que ele tem, ele consegue chegar mais longe, né? Os russos estavam mostrando justamente eles lançando esses drones a partir de carros, né? O carro anda, ou seja, já está a uma velocidade e tal, e a partir daí o drone vai sendo lançado e coisa e tal. É a ideia que eles estão usando para isso daí, né? Tem várias outras ideias, tem foguetinhos que são lançados para dar o delta inicial, tem catapultas, os ucranianos usam muita catapulta, enfim, tem várias alternativas para resolver o mesmo problema, a inércia inicial do drone. É melhor você começar ele já andando com velocidade, que você poupa combustível e daí você consegue um alcance maior, né? Então, mais uma vez, o fato dos russos estarem mostrando isso daqui é porque isso aqui já não tem significância para eles. Já sabem que isso não vai ser efetivo de forma alguma, né? E por outro lado, olha só, parece que conseguiram resolver o problema da economia russa aqui, ó. Um deputado da Duma, né, a Duma é a Câmara dos Deputados lá da Rússia, está propondo nacionalizar ativos de oligarcas russos para preencher o orçamento da Rússia. Ou seja, vão fazer confisco, vão confiscar o pessoal rico lá na Rússia. Eu acho ótimo eles fazerem isso, né? Porque isso é o caminho mais rápido para o Putin cair. Vocês sabem que o pessoal que tem poder, né, você acaba se apoiando numa estrutura de poder, né? Pessoas que te apoiam para você chegar naquele ponto. Dificilmente uma pessoa tem poder porque, sei lá, ela fala muito bem, uma coisa e tal, né? Ela tem, você precisa ter uma estrutura de poder, tem que ter pessoas poderosas também que te apoiam, né? E o que acontece nessas estruturas de poder é que a maneira mais fácil de você derrubar não é o povo se movendo para derrubar o ditador. Isso é muito difícil de acontecer. O povo, por si só, está lá na base da coisa, não tem poder suficiente para derrubar um ditador. O que pode acontecer, né, é o povo demonstrando essa insatisfação, animar alguma das pessoas que está na elite aristocrática socialista lá de Moscou a derrubar o Putin, né? E uma maneira mais fácil ainda de fazer isso é o Putin irritar esse pessoal e tirar dinheiro desse pessoal. Isso já irrita o pessoal que está debaixo do Putin, que tem muito mais poder de pressão sobre ele do que o resto dos camponeses lá da Rússia, né? Dos proletariados lá da Rússia. O proletariado da Rússia se ferra sempre, não tem essa, né? Então tá aqui, ó. O Nikolai Arefiev já está propondo confisco, né? Não duvido não descarto isso não. Vamos ver o que vai acontecer. Outra coisa curiosa é essa entrevista do comandante da Brigada Azov, né, o Denis Prokopenko, né, ele estava na defesa de Mariupol, né, ele ficou, aquelas últimas pessoas que ficaram na Azovstal até o final lá do cerco de Mariupol, né, e ele conseguiu voltar para a Ucrânia e já está liderando novamente a Brigada Azov, lá, ou alguma unidade dentro, agora é Regimento Azov, né, e confirmou algumas coisas interessantes, né. O grande erro da Rússia foi assumir que os ucranianos pensam como russos. E o nosso maior erro foi assumir que os russos pensam como ucranianos. O que ele quer dizer com os russos, o erro dos russos, que é assumir que os ucranianos pensam como os russos, né? Ele fala que no início da guerra, da invasão de larga escala, eles pensaram que a gente faria o mesmo que eles, ou seja, eles cederiam rapidamente. Os russos botaram um monte de tanques lá perto de Kiev e imaginaram que os ucranianos vão ceder, vão falar, não vou brigar não tô nem aí, vou aceitar o domínio russo, não faz diferença, né? E no final das contas acabou que não conseguiram tomar Kiev, acabaram perdendo um monte de recursos lá na fronte norte e perdendo a guerra. Em última análise, os russos perderam a guerra quando falharam em tomar Kiev lá no início da guerra em março de 2022, né? Então esse é o grande erro dos russos, foi achar que os ucranianos pensam como os russos. Mas ele fala que também o erro dos ucranianos foi justamente assumir que os russos também pensam como os ucranianos, né? E o que ele quer dizer com isso? Né? Que a Ucrânia tentou destruir o potencial econômico russo, mas os russos não se importam com isso. Enquanto os ucranianos estão lutando por mais prosperidade, querem um país mais rico, para as pessoas estarem melhor,
Não é a interesse não é a grandeza do Estado, é a grandeza dos indivíduos, os indivíduos estarem bem. Enquanto a Ucrânia busca isso, né, os russos não estão nem aí, né? O pessoal lá aceita viver na miséria, desde que coloque os outros na miséria também, né? Tentamos exaurir eles, né, com táticas de defesa em profundidade, de guerra de atrito e coisa e tal, para exaurir as forças russas. Mas isso é quase impossível. Então, mas tem uma ideia brilhante: atacar o mito da grandeza russa. Isso é algo que os russos sentem, né? Então o que ele está falando aqui foi quando a gente afundou a frota russa do Mar Negro, quando abatemos suas aeronaves, isso a gente desmantela a ilusão de poder dos russos, isso dói na Rússia. Então o que ele está dizendo aqui é que a estratégia ucraniana tem que ser fazer mais operações Spiderweb, como fez há alguns dias atrás, né? Ou seja, operações que mostram como que a Rússia, na verdade, é só um país-eco de terceiro mundo, pior que o Brasil em termos de economia, no final das contas, né? A gente fica reclamando aqui no Brasil do Lula, mas imagina a Rússia, cara, que tem um Putin, bicho. Puta que pariu, cara. Nossa senhora, vou te falar uma coisa, que tristeza do pessoal. Ah, e ainda tem gente que cai no papo do Putin, né? A gente falou sobre esse caso alguns dias atrás, né? Um pai americano que se moveu para a Rússia, que mudou para a Rússia para evitar a indoutrinação LGBTQ para os filhos dele na escola. Cara, olha só, se você não gosta desse tipo de coisa, você conversa com seus filhos, né? Por que vai ficar preocupado com o que o professor fala com o filho? Deixa o professor para lá, né? Enfim, os seus filhos vão ter contato com várias pessoas na vida. Se você quer que eles tenham uma vida correta, com que você vê que é a posição correta deles, eu acho justo. Pais têm que passar esse tipo de informação para os filhos mesmo. Você conversa com seus filhos. É isso que você tem que fazer, não fugir para a Rússia. É muito idiota o cara, né? Enfim, ele acabou sendo enviado para a linha de frente na Ucrânia, apesar de garantirem para ele que ele iria servir em um papel de não combate. Meu amigo idiota, eles falam isso para todos, cara. Todo mundo que chega lá na Rússia, que os russos oferecem um salário alto e falam: não, você vai trabalhar na artilharia, na retaguarda, tu vai ficar limpando o quartel na retaguarda, se preocupa não. Meu amigo, eles estão mentindo. No momento que você assinou o contrato, você é obrigado, você está lá na linha de frente com um monte de gente armada à sua volta, aí tu não tem como voltar atrás e vai ser mandado para a linha de frente e vai morrer na linha de frente aqui. Aqui, ó, ele está dizendo, o nome dele é Derek Huffman, e ele diz que está sendo jogado aos lobos, depois de ter dito que o trabalho no militar seria de correspondente e não sei o que lá, ou soldador e não sei o que lá. O vídeo da mulher dele pedindo clemência, pedindo para resolverem o problema, foi removido do YouTube. Eu vou te falar uma coisa, meu amigo. Você entrou pelo cano. Vai, acredita no Putin. Acredita. É igual o pessoal que acreditou no Lula aqui no Brasil. Ai, cartinha da democracia. Vamos fazer uma cartinha da democracia para ajudar o Lula a ganhar a eleição. Acreditaram no Lula. Cambada de idiotas, né? Botou a gente no meio do eixo do mal. Estamos agora o Brasil isolado do Ocidente, isolado de todas as democracias do mundo e se alinhando com Irã, Rússia, Venezuela, Nicarágua, enfim. Olha só, o Azerbaijão está preparando um procedimento legal contra a Rússia devido àquele voo da Embraer. Lembra aquele avião da Embraer que foi derrubado por uma defesa antiaérea russa ali na Chechênia, né? O avião acabou pousando do outro lado, morreu metade dos passageiros. Foi um milagre só ter morrido metade dos passageiros, porque o avião foi atingido por defesa antiaérea. E eles estão fazendo aqui um comitê de investigação e coisa e tal, mas diz que o Azerbaijão não vai tolerar mais o silêncio e a obstrução russa nessa história, né? Ou seja, mais uma vez, lembra que estava tendo muito conflito entre o Azerbaijão e a Rússia, né? A coisa acalmou depois daqueles embates mais sérios que tiveram alguns dias atrás, mas o Azerbaijão continua peitando a Rússia, né? E a gente sabe que isso daí, na verdade, é uma guerra Turquia-Rússia. Se tem de um lado o Putin querendo refazer o Império Russo, do outro lado tem o Erdogan querendo fazer o Império Otomano, né? E o Azerbaijão fez parte tanto da União Soviética, quando era a área de influência dos russos, quanto do Império Otomano antes disso, né? Ou seja, estão as duas brigas de dois megalomaníacos aí, com baixa popularidade e tendências ditatoriais que querem querem ganhar popularidade ignorando o interesse do próprio povo e comprando briga com potências estrangeiras, né? Quem mais que está fazendo isso também? O Lula está fazendo isso também aqui no Brasil, né? Não está ameaçando invadir ninguém por enquanto, mas está comprando briga que a gente não tem como ganhar a troco de nada, a troco de só achar que isso vai melhorar os números deles nas pesquisas, né?
Uma empresa ucraniana acabou de conseguir um financiamento de 3,7 milhões de dólares de investidores, com uma avaliação de 40 milhões de dólares no total da empresa, porque está construindo drones de evacuação de pessoal de baixo custo, né? Então esse drone aqui não é um drone de ataque, é um drone para você evacuar pessoas feridas da linha de frente, mas funciona muito bem, porque isso é um problema, né? Se você deixa um soldado para tirar o outro soldado que está ferido, arrisca esse soldado ser morto também, ou ser ferido também. Então você tendo um drone desse, você consegue resolver esse problema da remoção de soldados com muita facilidade, né? A Ucrânia está se tornando o fornecedor de defesa tecnológica. Tem aqui as imagens do drone, das várias configurações dele, como é que ele pode funcionar. Tem outros drones também, são basicamente drones terrestres, tá? Que a Ucrânia tem usado por ali. Então, muito interessante esse desenvolvimento aqui. Bom, ontem teve festa na Ucrânia, tá? Uma festa muito grande. Aqui estão os soldados na linha de frente, assistindo a luta do Usyk versus Dubois. O Usyk ele já tem o WBA, WBO e WBC, os títulos de 3 ligas de boxe, né? E agora pegou o IBF também, lá em Wembley, né? Foi uma luta muito bacana, peso pesado, disputa do peso pesado. E agora o cara tá com tudo, né? Tá com todos os cinturões nessa área, né? O pessoal lá em Kiev muito feliz, isso aqui é o pessoal comemorando lá em Kiev, olha só. O pessoal gritando Usyk, Usyk, e comemorando depois do nocaute. Realmente foi uma luta muito forte, tá? No quinto round, esse aqui é o quinto round, o quinto assalto, né? E esse aqui é o Dubois, ele já tinha tomado uma lona, já caiu na lona. Aí o juiz falou, tu pode brigar, deixou brigar, né? Deixou continuar a luta. Aí o Usyk, repara que o Usyk é menor do que ele, aí deu mais um golpe no cara, o cara caiu, aí segundo nocaute. Aí o juiz proclamou a luta para o cara, né? E, enfim, bom, excelente vitória para o Usyk, parabéns para ele, realmente grande campeão. Tá aqui ele com todos os cinturões aqui dos pesos pesados, né? Muita comemoração lá na Ucrânia. Na entrevista depois da luta, ele dedicou a vitória aos combatentes ucranianos que protegem a Ucrânia, né? Muito bacana mesmo, né? Bom, o Zelensky propôs uma nova rodada de conversas com Moscou pelo cessar-fogo. O Zelensky quer conversas diretas entre ele e o Putin, intermediado pelo Trump. Eu acho que é a melhor coisa mesmo. É a maneira que você tem de resolver as coisas abertamente no final das contas, né? E olha só que surpresa, isso aqui me surpreendeu. O Putin diz estar pronto para discutir a paz na Ucrânia, disse o porta-voz do Kremlin. Mas me surpreendeu, vírgula, porque o Putin já fez isso. Não, que vamos negociar a paz, eu vou mandar aqui 3 subalternos aqui que vai conversar com vocês lá. Isso não é negociar a paz, né? Ou seja, se o Putin não estiver envolvido pessoalmente nessa coisa, não é negociação de paz. Eu acho que isso daqui vai ser mais uma tentativa do Putin de enrolar o Trump e evitar sanções e coisa e tal, porque vocês sabem, a Índia já está se movendo para parar de comprar o petróleo da Rússia, né? O Brasil devia começar a se preocupar também a não comprar mais diesel da Rússia. Então, e a Rússia está vendo esse problema, né? Só que ela quer arrumar uma maneira de enrolar o Trump mais um pouco. Vamos ver se vão conseguir. Mas, assim, se realmente tivermos conversas de paz e chegarmos numa paz, tá excelente. Que ótimo isso, né? O problema todo é que eu, infelizmente, acho que não vai acontecer isso. Acho que o Putin não tem essa alternativa. Ele sabe que se ele parar a guerra agora, ele cai na Rússia. E isso para ele é o pior de tudo. Ele prefere ver a Rússia inteira cair do que ele cair lá na Rússia. Na mesma situação do pinguço corrupto aqui no Brasil e do Alexandre de Moraes. Preferem ver o Brasil inteiro pegar fogo para manter a injustiça dele, para manter a perseguição contra os bolsonaristas, do que simplesmente reconhecer que estão errados e seguir em frente. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos.